O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possa ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. E os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, imaginemos de fazer parte daquela multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que apreciaram o que o Evangelho de São Mateus acabou de nos relatar. E nós, fazendo parte desta multidão, olhemos a Jesus. Além de escutar as palavras dele, observemos os gestos dele. Porque tudo de Jesus é um evangelho, é um anúncio, uma bela notícia. Não percamos todos os pormenores desta bela notícia. Antes de mais nada, Jesus, como homem, ele sentiu a tristeza, a angústia de ter perdido o seu grande profeta João Batista, sacrificado por Herodes. E João Batista era o grande profeta, primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias, emparentado com Nossa Senhora. Então Jesus era muito apegado a este profeta. A morte violenta dele deixa Jesus pensativo, muito entristecido. E por isso ele sente a necessidade de ficar mais sozinho, para rezar, contemplar, refletir. Este humano, Jesus podia se sair numa ameaça, uma gritaria, rebelião, murmuração, silêncio. A dor do coração é algo de sagrada. E Jesus, com esta dor no coração, se afasta.
aprendamos nós também. Nós passamos por momentos, às vezes, muito tristes, pesados, quem sabe até trágicos, traumatizantes. Não desesperemos, não nos rebelemos, mas no silêncio da nossa oração, sofrendo, saibamos expressar esta solidariedade com quem sofreu alguma injustiça ou violência, para nós alimentarmos este sentimento humano, profundamente humano, que se torna divino. Porque Jesus, Deus, divinizou todos os sentimentos humanos. Enquanto Jesus rezava, refletia em silêncio lá no deserto, quando desceu da barca, encontrou um cenário contrário a quanto ele esperava. Em lugar da solidão, uma multidão de gente necessitada, que ficou o dia todo, depois de uma viagem cansativa, tudo a pé, para chegar naquele lugar onde chegaria Jesus. E Jesus não para, não se queixa. Nunca Jesus se recusou de atender quem procurava ele, nunca. Sempre expressou a sua disponibilidade. É uma grande lição para nós padres, em modo particular. A grande lição para os 12 apóstolos, porque ele tinha de aprender a escola de Jesus como os futuros apóstolos que deveriam continuar a obra dele, deveriam agir em prol do povo, de qualquer época, de qualquer região. A disponibilidade. Nós agradecemos ao Papa Francisco, que está revalorizando estes aspectos pequenos, mas importantíssimos, da atitude de Jesus, para transferi-los nos que representam Jesus na terra, sobretudo os padres, os missionários, os bispos e ele mesmo como Papa, sempre disponíveis. É o povo de Deus necessitado, que precisa de uma palavra, de um conforto, de um incentivo, de uma atenção. Então nós rezemos também, no início deste mês de agosto, que é dedicado às vocações. Primeira semana, a vocação do padre, em vista da festa de São João Vianney, padroeiro de todos os párrocos. Depois a vocação dos pais, o Dia dos Pais, que é uma vocação verdadeira. Depois a vocação dos religiosos, dos consagrados. Depois a vocação dos leigos engajados, que assumam uma parcela de responsabilidade neste grande reino de Deus, que é a humanidade inteira. Enfim, a vocação dos catequistas e evangelizadores. São 5 semanas de agosto, todas dedicadas para as vocações. E nós, no início deste mês, é justo que rezemos pelos vocacionados ou vocacionadas, cada um assumindo uma pequena tarefa de missão neste reino de Deus. E Jesus dando o exemplo, como no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Está Jesus disponível, prega, atende os doentes, os cura, e depois ele mesmo pensa no que vai acontecer. E diz aos apóstolos para que providenciassem a comida por esta grande multidão. Contrariamente a quando os apóstolos tinham sugerido a Jesus: despeça este povo, já é tarde, não vão ter tempo para providenciar o necessário para comer, então é justo, é melhor que ele vá embora.
Mas Jesus aconselha, não, Senhor, é vocês que devem providenciar a eles. Isto é, nós podemos dar a eles o que nós podemos fazer. Jesus sabe que os apóstolos não tinham pão suficiente para matar a fome de tanta gente. Mas Ele está aí, presente. Ele vai fazer a parte dele, com o poder divino multiplica, e os apóstolos têm que fazer a parte deles, distribuindo, servindo. Cada um faça a sua parte. O que pode, não deve renunciar. E a capacidade limitada que seja, que é colocada à disposição do reino de Deus. E assim Jesus faz este grandíssimo milagre. A multiplicação dos pães e dos peixes mata a fome com fartura a esta multidão, tanto que recolhe 12 cestos de sobra, de pedaços. Quando Jesus faz este milagre, Jesus se lembra do que um dia vai dizer: não é só de pão que vive o homem, isto é, não é só o estômago, o corpo que precisa de alimentação, mas a alma, a parte espiritual de cada um, que tem a sua exigência, ela também necessita de ser adequadamente alimentada. Aí Jesus providencia uma e outra coisa. Nestes próximos dias vamos apreciar como se desenvolve esta história. Jesus vai anunciar depois a Eucaristia. O pão espiritual é pão, mas que é o corpo dele, alimento da nossa alma. Deus quer que nós sejamos providenciados em tudo que nobilita, valoriza a nossa existência humana. Não é só a parte material do nosso ser, como muitas vezes nós pensamos. Nós somos eternos. Nós somos uma raça divina agora. Não é só raça humana destinada ao cemitério. Somos uma raça divina a partir do batismo, com a vida eterna que Jesus de graça nos doa. E o amor de Deus que veio ao nosso encontro. Por isso que Jesus, antes de distribuir e multiplicar os pães e os peixes, ele faz aquela oração que o padre faz antes da consagração. Pega os pães, leva os olhos ao céu, agradece, dá uma bênção e manda distribuir. Tomai e comei, este é o meu corpo. Depois de ter abençoado e agradecido, Eucaristia. Então, enxerguemos neste milagre de Jesus o complemento do pensamento do Senhor. E os discípulos têm de colaborar no que eles podem. Seria muito bom dizer ao discípulo: 5 pães, alguns peixes, então aproveitemos logo, nós comemos a nossa merenda. Nosso Senhor, você tem só isto, oferece. Seja generosos. A generosidade, pequena que seja, que o homem demonstra, Deus acrescenta a generosidade dele. E assim o milagre se torna muito natural. As graças é Jesus que as dá. Só Ele pode nos santificar. Só Ele pode vir ao nosso encontro. Só Ele nos conhece profundamente e só Ele pode responder a todas as nossas exigências materiais e espirituais, sobretudo. Mas cabe a nós dar a nossa colaboração. Padre, não tenho muita coisa, pouquíssimas coisas. Aquela pouquíssima coisa você a coloca também à disposição da caridade, da solidariedade fraterna, e Deus vai fazer o resto. Perante Deus, um gesto de caridade, pequeno que seja, feito por uma pobrezinha miserável, tem o mesmo valor de um ricaço que doa milhões, porque Deus olha o coração das pessoas, não é tanta quantidade, é a qualidade.
e o afeto, coração doado com solidariedade aos nossos irmãos necessitados, que conta perante Deus. Então, este milagre da multiplicação dos pães e dos peixes nos coloca um exemplo maravilhoso de vida cristã, caríssimos irmãos. Todo mundo, quando vai dormir, faça o seu exame de consciência. Hoje, este dia que Deus me deu, a partir de manhã, quando me acordei, até agora que volto para eu descansar. Qual é o bem, o gesto de caridade, a minha atenção que dei aos que me procuraram? Fui generoso, fui atencioso, fui disponível, tive paciência, tive a minha caridade sincera de coração. O outro se apercebeu que eu estou amando, que eu estou a serviço dele, que eu estou valorizando a ele, embora não tenha nada, e quanto mais necessitado, tanto mais é carente de afeto, de carinho, de atenção. Se a consciência me rallegra com algo que de verdade, beneficamente aconteceu, graças a Deus. Mas peçam perdão também a Jesus, a Deus, antes de dormir. Podia ter sido mais generoso. Talvez faltei em alguma coisa. Não fui tão generoso quanto deveria. Me perdoe, Jesus. Ele só é Deus. Muitas vezes nós fazemos como os discípulos. Olha, não é a hora. Me procure em outro momento. Vai para casa, depressa. E nós abandonamos o nosso irmão. Jesus nos dá esta bela lição. Não fique parado. Preste atenção. Oferece um gesto de caridade, de amor, de solidariedade, de fraternidade a quem puder. Todas as pessoas que você encontra durante o dia são todos seus irmãos e irmãs, todos fazemos parte da mesma família. E Jesus acrescenta para nós sermos mais motivados: tudo o que fizer a um destes pequeninos foi a mim que você fizesse. Bela lição de amor e de caridade. E nós peçamos agora a Jesus na nossa missa para que esta disponibilidade, esta generosidade seja participada e doada, diria, sobretudo aos que nesta semana nós temos colocado na intenção particular, aos padres, aos bispos, a nós que Jesus escolheu para sermos mais perto dele, para aprender a lição de vida cristã dele e para continuar a obra dele. Esta é a nossa missão. Nem sempre nós somos à altura desta missão. Nos ajude. Em nome de todos os padres, peço perdão de todas as vezes que nós não somos tão disponíveis, tão generosos, tão afetivamente prestes a estender a mão, a nos preocupar da necessidade dos nossos irmãos e irmãs. Nos perdoem, somos criaturas humanas, limitados, mas a caridade, além do perdão e a oração de vocês, caríssimos irmãos e irmãs, vai nos sustentar e incentivar a ficar um pouquinho melhor, a nos aproximar de Jesus e a representá-lo menos indignamente de quanto estamos fazendo. Deus ouça a oração de vocês e eu agradeço de todo o coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.